pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do marco do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando-se que com vocês, no bloco passado, nós iniciamos o nosso tópico de número 4, um tópico relacionado à revisão judicial dos contratos. Dentro desse tópico de número 4, falamos do 4.1, ou seja, dos contratos celebrados. Celebrados, lembra de festa, né? Celebrados dentro do nosso Código Civil. Ou seja, 4.1, contratos celebrados, contratos festejados, dentro da nossa Bíblia privada. Primeira coisa que eu falei com vocês no bloco passado foi acerca das teorias. Nós temos duas teorias aí existentes, duas teorias havidas. A primeira teoria é a teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão talhada, esculpida, cunhada, no artigo 317 do Código Civil e, obviamente, é pelo menos a teoria majoritária, ou seja, a teoria majoritária dos civilistas compreende que houve adoção dessa teoria da imprevisão. E falamos, diga-se de passagem, da segunda teoria. A segunda teoria seria a teoria da onerosidade excessiva, que tem o seu assento, que tem seu palio no artigo 478 do Código Civil. De qualquer maneira, não pretendo entrar nessa discussão, como disse, até porque é uma discussão que vai do nada a lugar nenhum, então não tem tanta preocupação com relação a isso, e vamos adotar ambas together, Vamos adotar ambas conjuntamente, Ala e Suzana, ou seja, todas juntas, Vamos adotá-las todas juntas. Falei together, lembrei de Casamento do Meu Melhor Amigo, que tem aquela música, Forever and ever, stay in my heart, mas não tem nada a ver com a matéria. Vamos então além. Gente, o que você quer falar dentro desse tópico? Dentro desse tópico ainda da revisão judicial, quero falar dos pressupostos, dos requisitos para a implementação, para a concreção dessa revisão judicial. Prof, são quantos os requisitos? Quando eu falo quantos os requisitos, eu sei que vocês já estão empolgados, para responder que é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon, e vou falar que são 3 requisitos para a revisão judicial dos contratos. Entretanto, já os alerto que essa matéria era o quê? Ela é uma matéria 2 vezes mágica. Ela é uma matéria, então, magicamente, holisticamente ao quadrado, Então, nós temos o quê? Nós temos, em verdade, 6 requisitos, 6 pressupostos para a revisão judicial dos contratos. 6 requisitos para ficar do caramba, Porque são muitos requisitos e também, obviamente, nós estamos observando as tríades mágicas da vida. Harry, Ron, Hermione, Luke e Leia. Exatamente. Vamos falar desses requisitos, desses pressupostos, de uma maneira mais Luiz Fonsi, de uma maneira mais despacita. Primeiro requisito que eu quero trabalhar com vocês é justamente o primeiro requisito, que os contratos sejam contratos sinalagmáticos. Então, em regra, primeiro requisito, contratos sinalagmáticos. Prof, what the fuck is this? Prof, que bodega é essa? Gente, quando eu falo em contratos sinalagmáticos, eu quero dizer que esses contratos, eles em regra serão contratos bilaterais. Em regra, em regra, só mais uma vez, em regra, daí dá 3, esses contratos serão contratos bilaterais. Prof, você disse uma palavra que é uma palavra que desperta muita atenção, É uma palavra que diz em regra, exatamente, Exatamente. E é justamente na exceção que, obviamente, as indagações elas recaem, as indagações elas sopesam. Então, observação aqui. Primeiro requisito, contrato seja sinalagmático. Primeiro requisito, que os contratos sejam bilaterais. Observação, OBS, OBS. Qual que é a observação? É a seguinte, Em algumas hipóteses, em algumas situações, o contrato poderá ser unilateral. Em algumas hipóteses, em algumas situações, o contrato pode ser bilateral, aliás, unilateral, exatamente. Então, o contrato poderá ser unilateral. E quem nos traz essa possibilidade do contrato ser unilateral é o artigo 480. Então, a resposta é, de acordo com o artigo 480 do nosso Código Civil, há a possibilidade de revisão judicial de contratos unilaterais. Como exceção, então, revisão judicial dos contratos unilaterais. Então, o primeiro requisito é justamente que os contratos sejam bilaterais. Primeiro requisito, justamente que os contratos sejam sinalagmáticos. Segundo requisito. Segundo requisito, gente, é que os contratos devem ser contratos onerosos. Onerosos, exatamente. O que significa contrato oneroso? Gente, contrato oneroso significa que esse contrato ele vai trazer sacrifícios para ambos os lados, Um contrato que traz, então, na verdade, sacrifícios para ambas as partes. É um contrato onde nós temos prestação e, em contrapartida, contraprestação, Então, exemplo, eu estou celebrando aí um contrato com uma rádio, Um contrato com uma rádio, prof, que bacana. O que você vai noticiar, Não interessa.
Eu vou aí fazer um contrato com uma rádio, eu falo, olha, rádio, né? Você divulga o meu nome e eu encontro a prestação, te dou dinheiro. Então, divulgação do nome, uma prestação, né? E a outra vai pagar dinheiro, né? Contrato oneroso com sacrifícios para ambos os lados, tudo bem? Tudo tranquilo, mais do que sou fara, mais do que sou good, né? Tudo sossegado. Então, contrato oneroso, nosso segundo requisito. Terceiro requisito, né? Que esses contratos sejam contratos de execução diferida ou contrato de execução, né, continuada. Essa expressão contrato de execução diferida ou contrato de execução continuada, gente, ela tem o seu lastro, tem o seu assento no artigo 478 do nosso Código Civil. Lembra aquele artigo que nos dá base para a discussão justamente, né, da onerosidade excessiva? Ele vai falar o seguinte, nos contratos de execução continuada ou diferida. Por isso que nós temos esse terceiro requisito. Mas, de qualquer maneira, né, qual que é a distinção entre contrato de execução diferida e contrato de execução continuada? Gente, a distinção é muito simples. A distinção é muito sossegada, muito tranquila. Quando eu falo de contrato de execução diferida, eu estou querendo dizer sobre aqueles contratos que eu tenho uma só prestação, uma só execução no futuro. Então são contratos, né, que vão ser valorados, ou seja, aonde vão ser valorados uma prestação em um momento só, né? Ou seja, protelados, ou seja, postergados. Eu sei qual que é a prestação que eu vou receber, só que é uma prestação que eu vou receber no futuro. E qual que é o problema? O problema é que, como essa prestação vai ser realizada no futuro, muitas vezes temos aí um fato, né, superveniente, a celebração do contrato, mas antecedente a essa prestação, que traz aí um caso, desequilíbrio contratual. Por isso, né, contrato de execução diferida, ele viabiliza, ele franqueia essa revisão judicial. Então, contrato de execução diferida é um contrato, mais uma vez, que o cumprimento ocorre uma vez só, mas no futuro. E contrato de execução continuada? O contrato de execução continuada é muito tranquilo. Contrato de execução continuada é aquele onde nós temos algumas prestações que se darão de maneira sucessiva, né? Então, prestações sendo aí ofertadas, materializadas, concretizadas sucessivamente no tempo, né? Ou seja, a cada mês, por exemplo, eu sei uma parcela que vai cair. A cada mês eu sei, na verdade, um quanto que vai ser, na verdade, adimplido. Então, nessas hipóteses, eu posso também fazer a revisão judicial do contrato. É óbvio, eu estou pagando aqui, né, na execução continuada. Eis que, antes de eu terminar todas as prestações, surge um fato imprevisível que nos traz aí uma onerosidade excessiva para uma das partes. Tudo bem? Então, três requisitos já foram trazidos, pontuados, né, e observados. Lembrando, contrato, né, deve ser um contrato sinalagmático, o contrato deve ser um contrato por demais, né, oneroso, e o contrato deve ter execução diferida ou continuada. Quarto requisito é que o contrato seja um contrato comutativo. Comutativo, mais uma vez, comutativo. Prof, o que é um contrato, né, aí comutativo? Contrato comutativo é aquele que diz que as prestações já são conhecidas das partes, e já são mesmo. Na execução continuada, por exemplo, eu sei quanto que vai cair todo mês. Na execução diferida, eu sei que o pagamento vai ser no futuro, mas eu sei a quantidade, o valor que vai cair. Então, deve ser um contrato comutativo. Contrato comutativo de prestações conhecidas. Contrato comutativo de prestações conhecidas. Mais uma vez, contrato comutativo significa prestações conhecidas. Tudo tranquilo. Temos aqui, entretanto, uma observação que há de ser feita, uma observação que há de ser realizada. Qual que é a observação? A seguinte, né? E é um OBS que cai, e cai com muita frequência. Cai com grande periodicidade. Qual que é a observação? A seguinte, né? Ou seja, uma observação que eu vou colocar em forma de pergunta. É possível a revisão do contrato, né, em contratos aleatórios? Então, é possível a revisão judicial de um contrato aleatório? Mais uma vez, é possível a revisão judicial de um contrato aleatório? Gente, para responder isso, eu preciso antes, né, trazer para vocês o que é um contrato aleatório. Contrato aleatório é aquele que depende da sorte. Alea, em latim, significa justamente isso. Sorte, lucky, né? Glucky. Ou seja, é sorte, gente, é sorte. Por que você fala disso? Pelo seguinte, né? Podemos observar que alia tem o seu assento na expressão alia jacta est. A sorte está lançada. São contratos, então, quando eu falo em contrato aleatório, aqueles contratos que dependem de um fator do risco. Então, eu quero saber, eu posso revisitar esses contratos aleatórios, né? Ou seja, contratos que dependem de risco? E a resposta é
Sim, só que temos um grande tempero aí, uma grande ponderação. Para eu revisitar contratos aleatórios, eu tenho que revisitar tão somente nas partes que eu tenho a ciência, né? Ou seja, aquelas partes que são conhecidas. Eu não posso revisitar o fator risco. Eu não posso revisitar, na verdade, ou seja, a razão do contrato. O contrato depende do fator risco. É um contrato que depende da sorte. Então, essa parte da sorte eu não vou revisitar. Eu posso revisitar tão somente a parte que já é conhecida. Então, em outras palavras, é possível rever, dentro de um contrato aleatório, o prêmio de um seguro, né? Mas não posso revisitar o fator risco. Exemplo, um contrato de safras futuras. Então, um exemplo trazendo para vocês, um contrato aí de safras futuras, né? Safras que ainda não existem, de repente pode acontecer aí uma chuva de gafanhotos, né? Que é igual teve agora recentemente na Argentina, e o receio era até mesmo que viesse para o Brasil. Então, em outras palavras, em outros dizeres, é possível? É possível, mas só na parte conhecida. De qualquer maneira, nós temos ainda outros dois requisitos a serem pontuados, que eu vou deixar para ventilar com vocês no próximo bloco, para que a aula não fique muito exaustiva, né? Até lá, deixo para vocês, desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.